império dizendo que ia mudar o futebol. Um ano depois, ele está brigando com os próprios credores para não perder tudo. Transfer ban da FIFA. 1,5 bilhão de reais em dívidas no Botafogo. Fundo bilionário tentando tirar ele do controle. E mesmo assim, John Textor ainda está lá. Mas para entender como ele chegou nesse ponto e por que Esse cara aí não era o salvador do Botafogo, que todo mundo amava, essas coisas, ele já tá nessa já de cair fora. que pode estar prestes a destruir o próprio império, você precisa entender uma coisa simples. Isso nunca foi só sobre futebol. Foi sobre dinheiro, muito dinheiro e dívida. Em 2022, Textor não queria ser apenas dono de um clube. Ele queria montar uma rede, uma holding chamada Eagle Football. Pensa assim, em vez de ter um único time, ele teria vários, em países diferentes, todos conectados. Ele comprou o Botafogo, Lyon, RWM e parte do Crystal Palace. A ideia parecia genial. Um jogador se destaca no Brasil, vai para a França. Não deu certo na França? Tenta na Bélgica. Valoriza, vende, lucra. Um ecossistema fechado. Só que tem um detalhe. Ele não comprou tudo isso com dinheiro próprio. Ele pegou empréstimos. Mais de 500 milhões de dólares. Aí é foda, porque tipo assim, beleza, a pessoa pega empréstimo. Possa ser que dê bom, mas depende da administração dele. E eu acho que pra ele ter essa carinha arriscada, eu acho que não deu muito bom pra ele, não. Eu nem sei como é que tá a situação dos outros times dele. O Botafogo mesmo. Aqui entra o personagem mais importante dessa história. Ares Management, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Traduzindo de forma simples, a Ares é tipo aquele banco gigante que te empresta dinheiro, mas com uma diferença brutal. Se você não paga, ela pode ficar com sua casa. No caso do Textor, a casa eram os clubes. Quando a Ares emprestou o dinheiro, colocou uma cláusula clara no contrato. Se você não cumprir as regras ou não pagar, podemos assumir o controle. E o que foi dado como garantia? Participação no Crystal Palace, o estádio do Lyon e até os 90% da SAF do Botafogo. Em 2023, a Eagle entrou em inadimplência técnica. Parece complicado, mas é simples. Ela não entregou documentos financeiros corretamente para a Ares. Não foi falta de dinheiro naquele momento, foi quebra de regra. E em contratos gigantes, regra é tudo. A Ares poderia ter executado o contrato ali, poderia ter tomado tudo, mas não tomou. Deu 12 meses para Textor reorganizar, uma segunda chance. Só que ele não reorganizou. E aqui começa o problema real. Eu acho que esse Textor deve ter uma amizade muito forte com esse banco. Porque, tipo, primeiro que ele tem uma dívida e, no caso, essa dívida eles ampliaram para mais 12 meses, para ele se virar, não sei o quê. Eu acho que esse cara aqui 2023 e 2025, a Eagle sangrou. Prejuízo de 25 milhões de euros para 201 milhões, aumento de 8 vezes. Receita caiu 100 milhões de euros. Dívida líquida de 463 milhões de euros para 576 milhões de euros. Era como se ele estivesse tentando apagar um incêndio com gasolina. Então, em 2025, a Ares perdeu a paciência. Forçou a venda do Crystal Palace por 190 milhões de libras. O dinheiro da venda foi direto para pagar a dívida. Mas nem isso resolveu, porque o buraco era maior. E, enquanto isso, outro incêndio começava. O Lyon entrou em crise, quase caiu de divisão. Foi proibido de contratar jogadores. Pressão financeira enorme. E aqui vem uma parte que precisa ser explicada com calma. Textor começou a usar dinheiro do Botafogo para ajudar o Lyon. Pensa nisso. Dinheiro que poderia fortalecer o time brasileiro foi usado para segurar o clube francês. Foram cerca de 122 milhões de euros desde 2023. Parte voltou, mas ainda existe dívida de 210 milhões de reais. Documentos indicam que receitas de transferências do Botafogo, como as vendas de Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, foram direcionadas ao Lyon para ajudar na recuperação financeira. O próprio Textor declarou publicamente: o Botafogo financia a Europa e não o contrário. Pouco depois, o Botafogo anunciou o fim do Caixa Único. A ruptura interna estava oficializada. Isso criou tensão interna e foi aí que Textor perdeu o comando do Lyon. Quem assumiu? Michele Kang.
com apoio direto da Ares. Ou seja, o fundo começou a tirar poder dele. E quase ninguém percebeu naquele momento. Sentindo que estava perdendo o controle, Textor tentou uma jogada ousada. Criou outra empresa nas Ilhas Caimã. Objetivo? Tirar o Botafogo da estrutura endividada e voltar a ter o controle. O plano era tirar o Botafogo da Eagle antiga e recomprar a SAF usando o dinheiro levantado pela nova empresa. Só que os credores reagiram. Disseram que ele não podia fazer isso sem autorização. A briga foi parar na Justiça do Rio e virou disputa internacional. Por enquanto, Textor continua no comando do Botafogo, mas a guerra está ativa. Agora vem a parte mais importante. Quando a Ares colocou dinheiro na Eagle, ela também colocou 2 diretores no conselho. Esses diretores tinham poder de veto, ou seja, Textor não podia decidir tudo sozinho. Eles funcionavam como freio, mas Textor decidiu demiti-los. Por quê? Porque eles discordavam das decisões dele, principalmente sobre como resolver as dívidas urgentes do Botafogo. Para Textor, era estratégia. Para Ares, foi quebra de confiança. E fundo bilionário não perdoa quebra de confiança. A Ares, então, acionou uma cláusula de proteção, disse que vai assumir o controle da holding e afastou Textor do comando da Eagle. Ele contesta, diz que não foi feito corretamente. A briga agora é jurídica, internacional, complexa, mas a essência... Textor, você tá devendo, cara, você tá reclamando ainda. Aceito, cara, você não vai pagar. Os caras vão lá e pegam... Por que você tá chorando primeiramente? A essência é simples. Você não vai pagar. O credor quer tomar o controle, o dono não quer sair. E o Botafogo no meio disso tudo. Aqui está o ponto que todo torcedor quer entender. Se a Ares assumir tudo, ela assume automaticamente o Botafogo? Não, porque a SAF tem regras próprias. Existe decisão judicial protegendo a estrutura atual. Então hoje a situação é essa. Textor perdeu poder na holding, mas ainda está no controle prático do Botafogo. Só que o clube tem 1,5 bilhão de reais em dívida, 700 milhões de reais para pagar em curto prazo e um transfer ban da FIFA por causa da dívida com o Atlanta United pela contratação de Almada. Sem pagar, não pode registrar jogadores. Simples assim. Em 2025, um ex-ídolo do Lyon previu tudo o que está acontecendo com o futebol hoje, com uma frase curta e forte. Textor destruiu tudo no Lyon em 2 anos. Ele vai fazer as mesmas besteiras no Botafogo. Percebe o padrão? Ele construiu rápido demais, comprou demais, alavancou demais. E agora está preso nas próprias garantias que assinou. O modelo multiclubes parecia moderno, mas dependia de crescimento constante. E crescimento com dívida funciona até o dia que para. Hoje, Textor está isolado politicamente, pressionado financeiramente e cercado juridicamente, mas ainda resiste. E é isso que torna a história perigosa, porque quando um império começa a cair, ele não cai silenciosamente, ele leva ativos junto. Leva investidores, leva clubes. Enquanto parte do futebol brasileiro acredita que o único caminho é entregar o clube para um bilionário no modelo SAF, existe um clube que apostou diferente. O Flamengo não vendeu o controle, pagou o preço, organizou a casa e hoje lucra tanto que o excesso de dinheiro virou outro tipo de problema. Sim, problema de sobra, não de falta. E quase ninguém entende como isso aconteceu. Porque assim, o Flamengo, querendo ou não, é um time que, tipo, quer só os europeus agora. Não procura mais esses brasileiros aqui sei lá, um time brasileiro que tá se destacando bem. Não, agora eles têm dinheiro de sobra, eles querem contratar europeu. E pra eles não faz diferença, mas o Textor... O cara tá devendo, tá reclamando. O cara tá devendo, tá reclamando. Eu não entendo isso não. Não tem como.